Olá, amadas! Vamos para mais uma meditação, para mais um Orando a partir das Escrituras. Nessa segunda-feira, logo mais nós teremos o nosso relógio de oração. E esse é o nosso penúltimo Orando a partir das Escrituras de 2025. Na próxima segunda-feira, nós encerraremos as nossas meditações aqui no canal do YouTube e no nosso grupo do Entre Elas. Então, a gente retorna somente em 2026. Tá bom, amadas? Então, hoje a gente vai meditar no Salmo 39. Vamos ler? Pensei comigo mesmo, guardarei meus caminhos para não pecar com minha língua. Protegerei minha boca com uma mordaça, enquanto o ímpio estiver diante de mim. Fiquei em silêncio como se fosse mudo. Calei-me, mesmo no tocante ao bem. Mas a minha dor se agravou. Meu coração ardia dentro de mim, e enquanto eu meditava, queimava um fogo. Então com a minha língua dizia: Ó Senhor, mostra-me meu destino, e quantos dias viverei para que eu saiba como sou frágil. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é apenas um sopro. Na verdade, todo homem vive com uma sombra, inquieta-se e ajunta riquezas em vão, e não sabe quem ficará com elas. Agora, Senhor, o que eu espero? Minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não faças de mim alvo de zombaria do insensato. Estou mudo, não abro a boca por causa do que tu fizeste. Retira de mim o teu flagelo, desfaleço pelo golpe da tua mão. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destrói-os, como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino, como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Esse é um salmo triste, amadas, né? Não sei se você consegue perceber, né, na leitura, que esse é um salmo bem triste, né? O Davi aqui, que é o salmista que escreveu o Salmo 39, ele faz uma oração de lamento, né? Ele tá triste e é diferente, né? Na realidade, assim, todos os salmos que a gente consegue ver aqui ao longo da Bíblia, né? São salmos de lamento mesmo, né? Tanto Davi como os outros salmistas escreveram em forma de lamento. Então esse é um salmo triste. É um salmo que Davi não está entendendo nada. Ele está angustiado, ele está querendo entender exatamente o tamanho da sua vida, para que ele entenda quão frágil ele é. Então ele quer saber quanto tempo ele tem para saber o quão frágil ele é. Porque em algum momento ele está confuso, ele está perdido, porque ele acha que ele merece mais, que ele merece ter mais nessa vida. Mas ele conclui aqui que nessa vida, né, independente do que como ele viva, é curto, é um período muito curto. É um período, independente do que ele passe nessa vida, ou daquilo que ele tem aqui, né, do que a expectativa dele, ele espera que ele tenha aqui, é muito pouco, é muito curto, porque comparado ao que realmente ele tem na eternidade. Então ele conclui aqui pensando que à luz da eternidade, a nossa vida aqui é muito curta. É muito curto o período de tempo que nós temos aqui. E isso a gente consegue ver no verso 5. Vamos ler? Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Então, ele consegue perceber que qualquer coisa que ele viva aqui nessa terra é muito rápido, é como um sopro,
À luz da eternidade, a vida humana não vai passar de um sopro. E essa é uma verdade que muitas vezes dói para o salmista, para Davi, e dói para nós. Essa é uma verdade tão dolorida porque a gente consegue perceber uma desolação do nosso coração. O fato da nossa vida não ser vivida com um foco em algo maior, isso causa uma desolação ao nosso coração. E aí, nesse sentido, a vida se torna desoladora, porque pensar na morte é algo desolador, porque ao mesmo tempo que você reflete sobre a sua vida, ou pelos momentos difíceis que você passa, que você está passando, que ele traz aqui que é como um sopro, mas você pensar na vida, automaticamente você pensa na sua morte, e isso causa uma tristeza e uma desolação para o seu coração. Mas esse é um salmo muito diferente dos outros, né? Que a gente já meditou aqui, que a gente já passou por alguns salmos. Ele é muito diferente, ele não termina, amadas, com aquela virada que normalmente o salmista, né, Davi ou outro salmista que a gente já leu aqui, que está se lamentando, de repente ele reconhece, né? Eu lembrei que o Senhor é o meu Salvador, que é o meu refúgio, que é o meu escudo, nele eu me refugio. Ele não termina dessa forma. E ele termina sem uma nota de esperança aqui. Ele não tem. E isso nos ensina muito, amadas. Nos ensina demais. Porque é normal a gente se lamentar. É normal a gente ter situações difíceis na nossa vida. Circunstâncias que deixam, como esse salmista, como Davi, desolado, sem entender, buscando respostas. Então, esse salmo ele nos ensina demais. O fato desse salmo estar aqui na palavra de Deus, ele nos instrui que é viável a gente se lamentar. Existe um espaço genuíno na nossa vida para a lamentação, tanto na nossa vida como na palavra de Deus, nas Escrituras. Mas não existe espaço para a nossa vida genuína, não tem, de murmuração, para reclamação, mas sim para lamentação. E ele faz isso, o salmista, quando ele faz isso, ele está se lamentando aqui, ele expressa a sua confiança em Deus. Ele expressa isso durante o sofrimento dele, durante o momento difícil que ele está passando. A própria presença de orações como essas nas Escrituras dá testemunho da compreensão do Senhor, porque ele sabe como o homem fica quando fica desesperado. Ele sabe o que os homens falam quando está desesperado, quando está passando por uma situação desesperadora. Então, esse tipo de lamentação aqui entoa para nós uma manifestação de louvor, um lamento ao Senhor, que é algo lícito para nós. Então, Deus sabe o que a gente fala para Ele quando no momento de desespero. E o Senhor, Ele sabe o que a gente passa nos momentos da nossa vida. Às vezes a gente não entende, a gente quer resposta. E a gente não entende nada e não tem as respostas que a gente gostaria. Mas Ele sabe disso. O Senhor sabe. Ele sabe que a gente muitas vezes precisa se lamentar para Ele. Precisa expor os nossos sentimentos a Ele. Então, Deus é um Deus que colocou, Ele escolheu esse tipo de salmo para estar aqui na palavra de Deus, para que quando a gente olhasse para trás, a gente possa ver que isso é normal, que isso faz parte da nossa vida, debaixo do sol.
e para que a gente olhe com uma expectativa que quando a gente olha para a sua obra completa, a gente consegue enxergar o amor espetacular de Deus por nós. Que a gente encontra consolo, mesmo nos momentos mais obscuros das nossas vidas. É um salmo que nos mostra que nós somos normais, afinal de tudo. Quando nos angustiamos, quando sofremos, quando pensar na vida nos torna apavorados, ou porque você pensa na morte, também isso te apavora, mas nos instrui de que não só Deus permite, mas também a Bíblia, ela nos instrui a olhar para isso e ainda assim, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, a confiar no Senhor, a confiar na sombra do seu amor. Ele compreende, amadas, os nossos sentimentos. Por isso esse salmo está aqui na Bíblia. Ele compreende os nossos sentimentos quando a gente se depara quão pequeno e quão frágil nós somos. E então encontramos o seu amor e a sua compreensão, a compreensão do Senhor ilimitada para nós. Deus tem uma compreensão ilimitada para os nossos sentimentos. Então, que nós possamos orar por isso, nessa segunda-feira, nessa semana, meditar no Salmo 39, que Deus nos ajude a entender esse espaço genuíno que nós temos para nos lamentar. E uma lamentação que a gente não vai ficar só se lamentando, mas que nós depositamos a nossa confiança no Senhor. Mesmo quando a gente parece não ter esperança aqui nesse mundo caído, a nossa esperança está nele, no Senhor. E isso, amadas, é tudo que a gente precisa saber. Nós não precisamos saber mais nada. Nós não precisamos entender as circunstâncias a qual nós estamos passando, mas sim confiar no Senhor. Amém? Uma excelente semana para você e até segunda-feira que vem.